8 horas e 6 minutos, eu vou falar então até as 8 horas e 30 minutos. São 25 minutos de tolerância. Vamos lá? Então, eu vou dar continuidade ao princípio que nós estamos analisando, o Ajna Chakra, certo? O Ajna Chakra, ele está relacionado com o terceiro olho, que é o que se chama, né, comumente de terceiro olho, e ele é conhecido como Chakra do despertar, tá? Agora, esse chakra, ele é assim, imagina um bolo, tem vários ingredientes para se formar uma receita, certo? Então, você tem ali farinha, você tem o açúcar, você tem o leite, as frutas, etc. E daí tem a essência do bolo, que é o sabor que vai compor o bolo, correto? Então, o Ajna Chakra, ele tem vários componentes para justificar o movimento que ele faz. Então, ontem nós falamos que existe a parte do hardware, não é? Essa parte do hardware são as peças, é a parte mais burocrática, digamos assim, que dá sustentabilidade ao Ajna Chakra, que é a parte tridimensional, que está relacionado com a glândula pineal, que é uma bolinha de cristal tridimensional, pode ser tocada, pode ser mensurada, pode ser estudada tridimensionalmente. É a parte hardware do Ajna Chakra. E tem a parte que é o cérebro em si, que é o cérebro. Se você observar, pega uma fruta, como por exemplo a manga ou uma nectarina, você tem aí uma polpa ao redor e você tem a semente interna, tá? Então a polpa ao redor funciona como uma membrana protetora daquela semente. É líquida, mantém a semente umedecida, protegida, para que ela possa eventualmente ser assim florescida numa ocasião específica. A célula, todas as células possuem uma camada, uma membranazinha de gordura que protege o núcleo da célula e alimenta a célula, né, o combustível da célula também. O sistema solar, por exemplo, ele tem ao redor ele tem duas membranazinhas de proteção para o núcleo. O núcleo do sistema solar é a Terra. O Sol é apenas o centro. Tem uma diferença, tá? O Sol é somente o centro do sistema solar. O núcleo do sistema solar é a Terra. É assim como uma célula. Você tem o núcleo da célula, não é? Que é o que justifica a célula, e você tem a reserva de gordura da célula, que é o que alimenta a célula. Então, o Sol seria o equivalente da reserva de gordura do sistema solar, que alimenta o sistema solar. Mas o núcleo, o que dá sentido ao sistema solar, é a Terra. Então, a Terra é o núcleo do sistema solar. Tá? O Sol é apenas o centro. Tá? Inclusive, se nós tirarmos a Terra do sistema solar, o sistema solar se transforma apenas em poeira, tá? Não tem nenhum valor assim relativo, valor de importância de pesquisa, até porque nós temos centenas de outros sistemas solares na galáxia que não tem nenhum valor relativo de pesquisa para nós, porque eles são apenas um aglomerado de poeira cósmica e rochas, que são planetas aleatórios. Então eles não têm nenhum valor. Inclusive tem um Sol, uma estrela, que faz o nosso Sol se sentir uma formiguinha diante de um elefante, do tamanho que é esse Sol desse sistema solar. Só que esse Sol, embora ele seja milhares de vezes maior do que o nosso, é milhares de vezes mais insignificante que o nosso. Embora o nosso seja pequenino, ele é muito mais importante que esse outro aí, que é muito grande, tá? Por quê? Porque o nosso Sol possui a Terra. Então é a Terra que dá valor ao nosso Sol. O Sol, propriamente dito, ele é apenas a reserva de gordura do sistema solar. É só para contextualizar isso daí, tá? Agora, ao redor do sistema solar, depois do planeta Marte, nós temos uma membranazinha protetora, que é um cinturão de pedras. E após o planeta Saturno, também tem um outro cinturão de pedras. Então esse cinturão de pedras funciona como escudos de proteção contra os raios cósmicos
que são produzidos pelas explosões das supernovas que acontecem em diferentes áreas da galáxia. Aliás, da galáxia mesmo, tá? Então, o que acontece? Essas explosões de supernovas, elas geram uma quantidade de energia absurda. E esses raios atravessam o sistema solar numa velocidade, assim, catastrófica. E se eles viessem direto para dentro do sistema solar, pulverizaria a vida na Terra. Então, esse cinturão de pedras impede que esses raios cósmicos entrem por completo. Então, eles funcionam como um escudo protetor. É uma célulazinha mesmo, entendeu? Então tem um sistema de segurança. E o cérebro como um todo, imagine o cérebro como um todo como um sistema solar. Então, a membrana, o líquido, porque o cérebro é praticamente água, 90% dele é constituído de água. E aí você tem lá no centro do cérebro, o núcleo do cérebro, que é o que dá valor ao cérebro, é a glândula pineal. Tá? Então, em comparação com o sistema solar, o cérebro em si seria o sistema solar, as funções cerebrais dão sustentabilidade e você tem ali aquele pontinho ali, que é o receptor de sinais, que é o que mantém, o que dá a entidade viva condicionada um recurso de contato com o mundo externo. Tá? Então, é através da glândula pineal que se processa as percepções extrafísicas, místicas, no sentido de buscar uma realização superior, que vem a intuição de que há alguma coisa a mais do que aquilo que nós podemos enxergar, e etc. Esses processos todos acontecem como um dos movimentos produzidos pela glândula pineal. Tá? O cérebro mecânico, ele permite com que você aprenda a descascar uma banana e comer, furar a terra e colocar uma sementinha que floresce, escalar uma montanha para conseguir os ovos do passarinho que está lá em cima, e aí você come e consegue sobreviver. Pulando no rio e se movendo assim, você consegue atravessar o rio. Então o cérebro, ele tem essa função mecânica para dar sustentabilidade e sobrevivência ao corpo e ao jogador que está vivendo com esse corpo. A glândula pineal é que permite considerações extrafísicas ou metafísicas, pode-se dizer. Então, o Ajna Chakra, ele está relacionado com esse fator que é o que justifica a função mais importante do cérebro. E o Ajna Chakra é o chakra do despertar. Então, é através dele que nós conseguimos despertar, ok? Só que o Ajna Chakra, aí nós já estamos falando do software. Até então, as metáforas que eu dei até agora é só para justificar a estrutura do hardware, que é o cérebro, a bolinha de cristal propriamente, tudo isso é parte mecânica. Agora é o software, que é virtual, que não é visível, você não tá em um aplicativo. Isso já nós estamos falando da inteligência, tá? A inteligência é o recurso pelo qual nós conseguimos entender as coisas, tá? Tem inteligência de primeira classe, de segunda, de terceira, de 24ª, de 68ª e por aí vai, entendeu? Então, nós estamos tentando melhorar o nosso coeficiente de cognição, de consciência, tá? Inclusive a palavra consciência vem de cogno, que vem de Agni, que vem de Ajna, que vem do Ajna Chakra, tá? É uma sequência aí que chega até no que nós chamamos de conhecimento, né? Consciência, conhecimento, cognos, que significa Ignu, que vem de Agni, de Ajna Chakra, que é aquilo que produz despertar ou consciência. Então, a parte do software que que produz a glândula pineal, que seria a manifestação da inteligência. A inteligência é uma das características da consciência, tá? É um dos ingredientes que formam a consciência. A consciência é formada por 4 elementos básicos. Primeiro, temos a mente, ok? Depois temos a inteligência.
tá? Nós temos a consciência, ok? De estar conscientes, o princípio de estar conscientes, porque você pode ter inteligência, mas não estar consciente de que essa inteligência pode ser funcional, que é o que um animalzinho, né, assim, normalmente tem inteligência, mas ele não sabe, pelo menos o programa, né, o equipamento dele não permite operações complexas, então ele fica naquele básico ali, mas ele tem inteligência, todos os animais têm inteligência. Todos os seres têm inteligência, na verdade, né? Então, daí você tem a consciência da inteligência. Isso é permitido, é um programa específico dos softwares humanos ou pós-humanos. Tem que chegar pelo menos na plataforma humana para conseguir esse recurso. Daí tem níveis de inteligências superiores às humanas, que são as pós-humanas ou, se você preferir, devas, tá? São inteligências superiores. Agora, a mente, inteligência, a consciência disso tudo e o ahamkara, que é o elemento surpresa, na verdade. Na verdade, o ahamkara, ele é parte do componente da consciência que faz com que nós acreditemos que nós somos esse conjunto que nós estamos vendo. Tá? Então, ou que nós olhamos quando nós olhamos no espelho, ou quando nós olhamos para nós mesmos enquanto personalidades, nós pensamos, então é isso que eu sou. Então, essa ideia de que é isso que eu sou, chama-se ahamkara. Aham significa eu, kamkara significa indicador. Nós não temos atma karaka, que é o indicador da alma, então karam significa aquilo que indica. Ahamkaram significa aquilo que indica o que eu sou. Esse ahamkaram, ou esse ahamkara, significa o falso eu. É o falso ego. É a falsa ideia de que eu sou esse conjunto que eu estou percebendo. Corpo, mente e inteligência. Ahamkaram, que é o quarto elemento. Tá? Então, esse ahamkaram tem que ser superado pela inteligência. A inteligência tem a funcionalidade de superar esse falso conceito. Ela tem a capacidade de fazê-lo. Só que essa capacidade tem que ser acessada. Para que esse ahamkara, ou esse falso eu, ou essa falsa identificação seja desarticulada, na verdade, o ahamkara é um programinha. Tá? Ele é um programinha funcional. Ele vem com todos os equipamentos. Todos os seres que nascem como humanos, todas as almas que nascem aprisionadas no conceito humano, eles em algum momento olham para si e se identificam. Eu sou um ser humano. Então o programa é que define isso. É o programa que assim, pressiona para que a alma se condicione dessa forma. Depois ela gradualmente, com o desenvolvimento do software, que é a inteligência, ela vai desarticulando esse programa base. E ela então potencializa a inteligência acima desse programa base, que é a falsa identificação com o eu. E essa potencialização da inteligência depende de alguns fatores. Por exemplo, depende do tipo de informação que você tem à sua disposição que permitiria você compreender o programa. Ou seja, o manual de instrução. Na Terra, no planeta Terra, se você tiver uma informação diferente da que eu vou dar agora, não tem problema nenhum. Eu sou um pesquisador e, como pesquisador, a verdade é o foco do meu interesse, tá? Mas eu vou fazer uma afirmação aqui e eu estou completamente aberto para que essa informação seja, digamos, desarticulada. Não tenho problema nenhum com relação a isso daí, tá? Mas a afirmação é a seguinte: nesse planeta Terra, o manual de instrução mais completo, mais preciso, apropriado para seres humanos avançados, inteligentes e radicais, chama-se Vedas, tá? Eu sinto muito, isso não é desmerecer as outras escrituras, tá bom? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são ainda melhores que as melhores, tem coisas que são perfeitas e tem coisas que ainda são mais que perfeitas, tá? Então o fato de os Vedas serem o manual de instrução mais preciso, mais perfeito, mais adaptado a pessoas extremamente inteligentes, não quer dizer que os outros manuais sejam inúteis. Não é nada disso, tá? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores. E os Vedas são uma coisa acima da média, bem acima da média.
Então, é esse o manual que eu estou utilizando para guiar esse processo de autoconhecimento, tanto sobre mim mesmo, quanto sobre aqueles que aprendem comigo e que eventualmente podem até, inclusive, me superar em termos da própria pesquisa dos Vedas, porque os Vedas não são propriedade minha e qualquer jogador, qualquer buscador que aprender a lidar com os equipamentos disponibilizados pelos Vedas pode produzir seu próprio estilo de investigação. Eu não sou único e posso ser superado, inclusive. Também não tenho problema nenhum com relação a isso daí, tá? Agora é o seguinte, os Vedas são o manual base onde nós obtemos conhecimento suficiente para lidar com esse aplicativo, com esse recurso do programa, que é o Ahamkara. Então, com as informações, a gente vai lidando com esse processo aí, tá? Primeiro, você tem que saber que existe o Ahamkara, né? Os manuais comuns não chegam nem sequer a citar a possibilidade de que haja esse aplicativo chamado Ahamkara. Então, você nem consegue lidar com uma coisa que você não tem informação. Então, a explicação do Ahamkara é um conhecimento específico dos Vedas, tá? Bom, agora, com a inteligência, nutrindo a inteligência, então você tem o manual e é preciso... Agora, o manual, quando você se depara com os Vedas, uau! E agora? É como cair numa floresta. O que eu faço numa floresta? Bom, ou você tem um guia, ou você tem uma bússola. Senão, você vai vai se perder ali dentro. O guia normalmente chama-se guru, ou mestre, professor, aquele que orienta, aquele que já fez o caminho, guiado por outro guru antes, porque nenhum estudante, não existe esse processo autodidata, arrogante, pretensioso, de que eu sou autodidata, eu faço o meu próprio caminho. Não existe isso. Aqueles que pensam assim estão simplesmente iludidos devido ao orgulho, não é? Eles podem até estar chateados por terem falsos gurus, e isso é compreensível, falsos mestres, isso é compreensível, mas a teoria de que eu sou autodidata, de que eu sou o caminho, de que eu faço o meu próprio caminho, é típico das pessoas extremamente orgulhosas e frustradas devido aos seus fracassos em encontrar o mestre apropriado, tá? É uma consequência, é simples. Ninguém faz o caminho do autoconhecimento sozinho. Todos fazem recebendo conhecimento daqueles que já passaram pelo caminho, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um mestre espiritual, que tem o mestre espiritual dele, que tem o mestre espiritual dele, e que no final das contas, o último mestre espiritual original é a própria Suprema Personalidade de Deus, né? Como se fosse uma corrente, tá? Então, nós sempre nos conectamos a um guia, e o guia, agora sim, depende da qualidade do buscador, o guia será equivalente, tá? Então, é dito que o povo tem o líder que merece, né? O discípulo também tem o guru que é apropriado, tá? Agora, o discípulo também pode rejeitar o guru. Se o guru não for qualificado o suficiente, se o guru não tiver condições suficientes de responder às perguntas fundamentais que o discípulo tem, então o guru pode ser relativizado, tá? O guru não precisa ser necessariamente um ser 100% puro, absolutamente puro no arquétipo do santo absoluto. Não é necessário. Basta que o guru esteja na média, um pouquinho acima da média, e saiba responder às perguntas fundamentais dos seus discípulos e aprendizes. Pronto, já é o suficiente. Agora, daí para frente, é responsabilidade do guru e Deus. Ninguém tem direito de entrar nesse escopo. O guru só tem a responsabilidade de ter uma ética mínima, uma moral mínima e um pouquinho acima da média, e ter condições de responder às perguntas fundamentais dos discípulos, porque é isso que o discípulo deseja, explicações sobre a existência. Na verdade, é isso que ele precisa, é o que ele necessita. Então, o guru que fica criando subterfúgios, e aí esse guru ele precisa ser substituído rápido, porque você não vai conseguir responder as suas perguntas com respostas muito abstratas, muito evasivas, muito futurísticas, vamos dizer assim. As respostas têm que ser pragmáticas, objetivas, pontuais e finalizantes. Elas simplesmente têm que fechar a equação. E para isso,
é preciso que a inteligência esteja conectada à inteligência do Supremo. É como é que nós vamos compreender, porque o tema de hoje que eu coloquei ali é o tema do infinito, ok? Da busca, da compreensão do infinito. A suprema personalidade de Deus é o infinito. Então, a nossa mente, para entender a nossa existência, porque o próximo chakra é o Sahasrara Chakra, ok? É o Sahasrara Chakra. Esse Sahasrara Chakra, na verdade, ele já é o avião decolando, ok? O Ajnana Chakra ainda é o aeroporto, ainda é você entrando no avião, ainda é você se acomodando no seu assento. O Sahasrara Chakra é o avião decolando, é o próximo chakra. Só consegue acessar o próximo chakra aqueles que conseguem tomar posse do Ajnana Chakra. Então não tem nem como a gente falar lá do Sahasrara Chakra se a gente está aqui fazendo reconhecimento do aeroporto ainda, no momento, tá? Então, veja bem, olha só, esse processo, ele indica o seguinte, para que nós possamos, assim, absorver o princípio do Ajnana Chakra, que significa o despertar, nós necessariamente precisamos compreender, entender a pessoa, a fonte original, a causa fundamental de todas as causas, a suprema personalidade de Deus. Ótimo. E não há uma forma de fazê-lo a não ser conectar-se diretamente a Deus, ou seja, plugar-se com Deus. Tá? Não tem como você entrar na rede de Wi-Fi se você não conectar-se à rede. Então é necessário conectar-se com o Supremo para então absorver os dados do Supremo, da mente do Supremo. Então, para entender o que é o universo, o que é o corpo, o que é a alma, o que nós somos e por que nós passamos a existir, por quê? Porque há a existência. Que fenômeno mágico é esse? Porque simplesmente nós existimos. Poderíamos não existir, poderia não haver a existência, porém há a existência. Que fenômeno é esse? O que justifica isso? Entende? Então, para compreender isso da maneira apropriada, não abstrata, mas que seja prático para o que nós queremos, que é o processo de emancipação existencial, de elevação, de superação da natureza humana e alcançar níveis de existências mais confortáveis, porque a existência sob a forma humana é desconfortável, o nosso corpo nos obriga a ir ao toalete ao menos uma vez por dia para eliminar resíduos, e isso não é legal, demonstra que nós somos jogadores numa fase muito rudimentar do processo. Existem corpos que não produzem resíduos e que também não morrem e não sentem dor, e é muito melhor do que os corpos humanos. Então, são esses corpos, são essas formas que nós estamos almejando, esse nível de existência que nós estamos assim buscando. E para isso, evidentemente, nós temos que nos qualificar para termos condições de aceitar condições de existência superiores. E não há como fazer isso sem compreender primeiro o sentido da forma humana, o porquê essa forma humana existe, qual é a finalidade pedagógica da estrutura dessa forma humana, o porquê nós existimos como seres humanos, o porquê o universo material existe, porquê um ser consciente e inteligente faria uma coisa catastrófica como essa, que é o mundo material, e colocaria, vamos colocar aqui numa linguagem mais simples, por que Deus criaria almas, criaria o mundo material e misturaria essas duas coisas? O que se passa, o que dá na cabeça de uma pessoa de fazer isso? Tá? Então, a nossa situação é que nós existimos. Depois, nós existimos numa condição de condicionamento, ou seja, aprisionadas dentro de um útero que nós chamamos de universo. O porquê isso está acontecendo, quem está fazendo isso, qual é o objetivo disso, o que deu na mente da pessoa ou da fonte que resolveu fazer isso. Tá? Então a ciência tenta explicar com base na investigação do hardware, que é o que se chama de matéria visível, né? Enfim, da estrutura do universo, que isso é uma propriedade da ciência, e os filósofos e os pensadores se ocupam do software, que é a metafísica, que é o entendimento do para quê, né, o mundo
o universo existe, né? A ciência se ocupa do porquê e do como, de certa forma, num certo nível, e a metafísica se ocupa do para quê ou de como, tá? Então essa que é a diferença, e a nossa investigação é no sentido da metafísica. Para que isso seja funcional, para que isso seja produtivo, para que isso seja conclusivo, nós precisamos de um manual apropriado, tá? Esse manual são os Vedas, que é o que nós estamos utilizando, e nós precisamos de um guia apropriado. Nesse momento eu estou me predispondo a fazer essa função, sabendo-se que eu próprio tenho o meu guia também, eu não estou simplesmente isolado, tá? Então assim, é como alguém que entra na floresta e deixa uma linha amarrada no corpo, ou vai deixando marcas, tá? Se precisar voltar, sabe para onde ir. Então essa é a minha situação, eu não estou indo, simplesmente indo, e também não estou fazendo uma experiência religiosa, tá? Esse assunto já foi resolvido há muito tempo. O processo é autorrealização, então eu sei exatamente aonde isso vai dar, como chegar lá, e a minha missão é levar o máximo de pessoas comigo. Essa é a tese final da minha existência. Se eu consigo esse efeito, então os méritos, claro, né, são para todos nós, porque no final das contas todos se liberam. Na parte da liberação final, ninguém se libera sozinho, tá? Todos aqueles que se liberam, eles têm que deixar, é a tese final da evolução, todo ser que se libera precisa deixar um outro ser liberado também. Se ele não conseguir esse efeito, não está completo a equação final, a tese final não está finalizada. Então, todo ser que se liberta, ele tem em si, intuitivamente, a motivação de libertar outros também. Inclusive, faz parte da responsabilidade do processo da liberação. É uma tese de evolução. Aquele que evolui entende a condição de miséria daqueles que estão presos. E ao entender essa condição miserável daqueles que estão presos na ignorância, ele sente compaixão. E ao sentir compaixão, ele sente naturalmente a necessidade de voltar lá e explicar para as pessoas que elas estão sofrendo e que elas têm que sair desse sofrimento, porque existe felicidade, existe paz, existe outra realidade além daquela preso na caverna, que foi o que o Platão tentou explicar com o mito da caverna. É isso que os sábios fazem. O sábio é aquele que, ao atravessar o rio, deixa o bote do lado de cada margem. Então, todos nós, eu, vocês, qualquer um, todos vocês, todos nós, não fechamos a equação se no coração não aparece o sentimento de compaixão pela ignorância da humanidade. Se esse sentimento de compaixão pelo fato de a humanidade estar mergulhada na ignorância não apareceu no seu coração ainda, não se preocupe, vai aparecer com o tempo, porque está previsto no programa, tá? E aqui nós estamos, assim, nos esforçando para que esse momento chegue o mais rápido possível, porque a vida humana é rápida, o jogo é rápido, só 70 a 100 anos no máximo, que é o tempo disponível que um avatar humano permite. Então nós não temos tanto tempo assim, e por isso a gente tem que aproveitar o máximo possível para acelerar o processo de autorrealização, e é por isso que acordar cedo é tão importante, porque aqueles que dormem muito, perdem muito tempo, jogam mal e andam praticamente o tempo todo em estado de... são grogues, né? Meio sonâmbulos. E aí não tem como jogar bem com uma equipe de sonâmbulos. Por isso que a equipe que está destinada a vencer o jogo, normalmente é uma equipe desperta e que ama acordar cedo. São pessoas saudáveis emocionalmente, inteligentes, despertas e buscadores radicais, porque para conectar a mente com o infinito, que é a absoluta suprema personalidade de Deus, é preciso de ter uma inteligência infinita. Isso é um paradoxo, porque assim que a nossa inteligência se conecta com o Supremo, ela fica infinita. Não é arrogância, faz parte do programa, é natural, está condicionado ao programa. Por exemplo, só para dar um exemplo simples para você entender, e eu vou fechar a minha fala aqui. O ser humano só consegue correr ao máximo 35 km por hora. O Usain Bolt, que é o nosso herói corredor, aqui a gente tem o João do Pulo. Aqui eu moro na cidade do João do Pulo, tem uma estátua dele do João do Pulo. Não sei se vocês conhecem o João do Pulo. Correu, pulou alto, foi lá longe. Ganhou a Olimpíada lá, 77, alguma coisa assim. E ficou o herói nacional, João do Pulo.
E aqui tem uma estátua dele, é daqui de Pindamonhangaba, o João do Pulo. Então, corre muito e pula. Então, o ser humano consegue correr muito e pular uma certa limitação. 35 km por hora atualmente o Usain Bolt, né, que é o corredor mais veloz entre os seres humanos, corre mais ou menos essa média. Agora, um avião vai a 1000 km por hora, certo? O Usain Bolt vai a 35 km por hora. Qual vai mais rápido? O avião, certo? Mas se o Usain Bolt entrar no avião, o Usain Bolt aumenta a potencialidade dele para 1000 km por hora. A pessoa não precisa nem ser Usain Bolt, pode ser até uma pessoa com deficiência de locomoção. Pode ser até uma pessoa na cadeira de rodas. Ela pode até não conseguir andar nem 1 km por hora. Mas se entrou no avião, o potencial passa a ser 1000 km por hora e o avião não vai nem um pouco mais do que a própria pessoa. Ou seja, a pessoa se potencializa em termos de locomoção ao aceitar o abrigo de um equipamento superior. Assim, da mesma forma, quando nós conectamos a nossa inteligência à inteligência do Supremo, então as equações ficam finalizadas e essas coisas de é um mistério, ninguém nunca saberá, a nossa inteligência não é capaz de compreender o Supremo, fica tudo superado. Esses preconceitos, essas limitações teológicas ficam todas obsoletas, se transforma tudo em adubo, resíduo do passado, tá? A inteligência que se conecta com o Supremo não fica sem informação, sem conhecimento acerca da realidade. E para finalizar, agora sim, para finalizar a minha colocação, no próprio Bhagavad Gita, que é o texto principal, que é como se fosse a nossa bússolazinha, né? Nós temos assim o horizonte, que é o sol, digamos assim, e nós temos a bússolazinha, que é quando a gente se orienta. E o Bhagavad Gita, o texto Bhagavad Gita, é a bússola com a qual nós nos orientamos, tá? Então a gente olha essa bússola e a gente consegue se orientar. O Bhagavad Gita é uma conversa entre Krishna, a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, que é um amigo dele, que representa nós, as almas condicionadas, tá? Então, o Bhagavad Gita pode ser mencionado como o Bhagavad Gita em termos de o livro, quando você se refere ao livro Bhagavad Gita, então você pode falar o Bhagavad Gita. Existe uma discussão aí entre o Bhagavad Gita, a Gita, isso tudo é semântica, nomenclaturas, isso é desnecessário. Se você se refere ao livro, então você pode falar o Gita. Se você se refere à conversa de Krishna com Arjuna, então é a Gita. Então tudo faz, o Gita, a Gita. Não se preocupem com essas questões gramaticais, porque isso daí é só mesmo assim para polemizar e realçar a importância do contexto em si. Mas tudo é válido, tá? É como Xerox e Xerox, tá? Então, o Bhagavad Gita, no Bhagavad Gita, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele diz o seguinte para Arjuna. Isso está no 10º capítulo, verso 8 do Bhagavad Gita. Tesham satatayuktanam bhajantam priti purvakam dadhami bhujyogantam jenamano payanti te. Krishna diz o seguinte: ó Arjuna, querido amigo, eu revelo esse conhecimento para você porque você é um amigo. Então me sinto à vontade de falar isso com você. Por favor, ouça. Aqueles que querem me conhecer sinceramente no âmago de seus corações e que se ocupam em me servir com amor e devoção, com sentimento de amizade e que não tem animosidade no coração em relação a mim, eu dou a ele a inteligência pelo qual ele pode me compreender e ele pode vir a mim. É fato que nós não temos inteligência para compreender o Supremo? Tudo bem, a gente admite a nossa humildade. Mas se o Supremo quiser ser conhecido por nós, acabou essa limitação. Nós o conheceremos. Isso é o próprio Krishna que está dizendo isso. Eu dou a inteligência pelo qual ele poderá me compreender. Entre amigos não há segredo. Então por que deveria ser um segredo o conhecimento acerca do porquê nós estamos envolvidos no mundo material, porquê o mundo material existe, quem é a suprema personalidade de Deus? Entre amigos não há segredos. Então, entre aqueles que estão ocupados em servir com amor e devoção, Krishna, não há segredos, é simples, não há segredos, tá? Então a inteligência fica a 1000 por hora. Agora, no próximo verso ele diz o seguinte: Teshan evanukam partan namahan agyana jantamaha
Nashayami Atma Bhavaisto Jnana Dipena Bhashataha. Jnana, que vem de Jnana Chakra. Jnana Dipena. Dipa significa luz. E Jnana significa luz que produz conhecimento e desperta o software, que é o Jnana Chakra. Ele diz o seguinte: e eu, estando residindo em seus corações, sentindo por ele amor, compaixão por esse buscador sincero de mim, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão que surge da ignorância. Então, toda a ignorância, todas as dúvidas, tudo fica equacionado. O único requisito é servir com amor e devoção, com espírito de amor, sem animosidade e sem filosofias preconceituosas que o denunciam erroneamente, tá? Então é preciso primeiro tirar da mente, do coração, os preconceitos, as filosofias corruptas que falam mal acerca do Supremo, mesmo indiretamente, tá? Que denunciam ele erroneamente. Então, o impersonalismo, o niilismo e todas essas considerações que são decadentes, que se colocam de forma decadente em relação ao Senhor Supremo, precisam ser eliminadas para que haja espírito de amor e de a inclinação favorável ao Supremo, porque o único requisito para que todas as dúvidas e para que a inteligência alcance o nível infinito é um só: amor e devoção. Aqueles que me servem, que me buscam sinceramente no âmago de seus corações com amor e devoção. É a única condição. E inteligência nós receberemos. Não é preciso que nós sejamos, mas nós receberemos. E inteligência é desejar essa inteligência. Essa é a inteligência suprema. Muito bem, senhoras e senhores, então agora eu paro por aqui. Não vai dar tempo de fazer perguntas, não vai dar tempo de fazer comentários. As perguntas que forem feitas, por favor, anote no papelzinho. Amanhã a gente se encontra novamente e nós continuamos, tá bom? Hare Krishna, Namastê. Deixa eu apenas me despedir aqui da Andréia, do Bhakta Gandiva, da Eliana Simões, da Eva Regina, da Gi, do Hardwin. Nós falamos tanto de hardware, nós temos aí um Hardwin. A Carolina, a Luciana Matos, a Pétala, que é a mamãe do Noah, a Renata Magna, o Rômulo e a Tua Sepulsa. Tá? Pessoal, parteiros e parteiras, vamos dar a luz? Hare Krishna. Bom dia, gente. Bom dia para todos. Namastê, Hare Krishna.